Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Francisco Nascimento, sou pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus em Caxias, que tem como presidente o pastor Caetano Jorge Soares, na pessoa de quem quero saudar ao estimado pastor Francisco Soares Raposo, presidente da CEADEMA, estendendo também esta saudação a todos os convencionais, membros desta ilustre convenção. A lição de domingo, que é a lição 12, tem como tema o Filho e o Espírito. O texto áureo nos diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. A verdade prática nos diz assim: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Para hoje, quinta-feira, a nossa leitura diária, o nosso devocional, traz como tema: os milagres de Jesus foram realizados no poder do Espírito. Os milagres de Jesus foram realizados no poder do Espírito. E tem como texto base Mateus 12:28, que nos diz assim: Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos amados, nós vemos claramente nesse texto e ao longo de toda a história bíblica, especialmente no ministério de Jesus, que o Espírito Santo foi, naquele momento, o agente capacitador para que o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, o Messias, pudesse realizar a sua obra completa aqui neste mundo, pudesse realizar o seu ministério. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus venceu o maligno no deserto. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus operou diversos milagres registrados na história bíblica. Foi pelo poder do Espírito Santo que Jesus venceu a cruz. Foi pelo poder do Espírito Santo que ele ressuscitou ao terceiro dia. E foi pelo poder deste mesmo Espírito Santo que hoje ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Então não podemos de maneira nenhuma negar ou até mesmo negligenciar a função e a obra do Espírito Santo na vida do crente que serve ao Senhor, na vida do servo de Deus e especialmente na vida da igreja. Se nós queremos viver uma vida vitoriosa, vencendo a carne, vencendo o mundo, vencendo o maligno, nós precisamos viver uma vida na direção e no poder do Espírito Santo, porque sem a capacitação sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, desenvolvendo em nós o seu fruto, desenvolvendo em nós os seus dons, otorgando a nós os seus dons, nós não venceremos. Será apenas uma vida de aparência, serão apenas palavras bonitas, serão apenas retórica, mas se nós quisermos de fato viver uma vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo, nós precisamos reconhecer que a obra do Espírito Santo é essencial e fundamental na vida do ser humano, desde a regeneração até o último dia em que nós seremos levados para a eternidade, para estar com o Senhor. Então, que o Senhor Jesus continue te abençoando e que você continue cultivando esta sensibilidade ao Espírito Santo. Que o seu coração continue sempre inclinado para ouvir a voz do Espírito Santo, para ser guiado por este Espírito, para ser capacitado, para ser ungido, para ser transformado, regenerado, santificado na sua trajetória cristã. Que Deus te abençoe e que você seja
continuamente cheio do Espírito Santo. Que o Pai eterno, que o Senhor da glória continue iluminando a tua vida, continue enchendo a tua vida das bênçãos dos céus e que você continue vivendo uma vida cheia da presença de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a unção do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo seja com a tua vida agora e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Sou o pastor Francisco Nascimento, sou pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus em Caxias, que tem como presidente o pastor Caetano Jorge Soares, na pessoa de quem quero saudar ao estimado pastor Francisco Soares Raposo, presidente da SEADEMA, estendendo também esta saudação a todos os convencionais, membros desta ilustre convenção. A lição de domingo, que é a lição 12, tem como tema o Filho e o Espírito. O texto áureo nos diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do... Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, SEADEMA Maranhão, SEC.